Então, a palavra que está no meu coração está no livro de Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 1 em diante, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Eu acabei de ler aqui Hebreus capítulo 12, do verso de número 1 até o verso de número 3, que possui algumas reflexões que são interessantes para a nossa vida nessa manhã. Primeiro, quando ele afirma que existe aqui uma tão grande nuvem de testemunha. Isso aqui é importantíssimo você guardar para a sua vida como cristão. Existe uma tão grande nuvem de testemunha. Eu não posso viver o evangelho somente se preocupando comigo mesmo. Eu preciso me preocupar também com o meu próximo. Na verdade, isso você já está acostumado a saber, que você não pode viver a perspectiva do evangelho somente por você. Você tem que se preocupar com o teu próximo. Porque o evangelho que nós pregamos, cremos e estamos inseridos nele, é um evangelho de compartilhamento, é um evangelho que eu partilho também com o outro, é um evangelho que a todo tempo eu estou conectado a alguém. Você vê que Jesus, de maneira muito clara, resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso faz parte da filosofia que Jesus nos ensinou de vida, de pregar a palavra, de ensinar e com atitudes partilhar com o próximo o amor, o perdão e a misericórdia. Então, desde os evangelhos de Jesus, ele sempre deixou claro a ideia de eu me preocupar com o próximo. Eu não posso viver só comigo, com os meus valores, com as minhas preocupações. Eu preciso me preocupar também com o outro. Em que aspecto? Não só nesse sentido social, né? Só que precisamente aqui nesse texto não está falando tanto sobre social. Esse texto fala mais no aspecto moral, tanto que ele vai falar de pecado, né? Olha o que ele diz: e o pecado que tão de perto nos rodeia, né? Então, a partir do momento que ele fala de pecado, ele fala também nesse sentido moral, que possa me levar à queda. E eu preciso ter essa consciência que existe uma tão grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão me observando. As pessoas estão olhando para mim. Eu preciso caminhar sendo exemplo. Mesmo sabendo que eu vou errar. Porque eu sou falho. Eu sou pecador. Mas eu preciso tentar não errar. É por isso que eu digo que santo não é aquele que parou de pecar. Santo é aquele que sempre se limpa. Por quê? Porque parar de pecar, nunca você vai parar de pecar. Até Jesus voltar e te dar um outro corpo, trocar esse aí, corruptível, por um corpo incorruptível, aí sim você vai deixar de pecar. Mas até lá... mas a Bíblia me incentiva e fala para que não pequeis, para que eu não... Não, toda vez que a Bíblia fala sobre esse sentido de não pecar, a proposta dele é não permanecer no pecado. Porque é impossível você não falhar, você não errar, você não cair. Eu, como ser humano, eu vou pecar inconscientemente e conscientemente. Tanto consciente quanto inconscientemente eu erro.
Mesmo não querendo errar, mesmo não querendo pecar, a gente acaba errando, a gente acaba pecando, porque essa carne aqui, ela é corruptível, ela é destrutível. Entende? Ela é resultado de pecado também. A partir do momento do pecado entrou na terra, tudo que é produzido através dela está sendo levado à destruição, à queda. Então, eu devo me preocupar com isso, em não permanecer no pecado. Por isso que eu disse que a definição, quando a Bíblia fala sobre ser santo, é você não ficar no pecado, é você lutar contra o pecado, é você confessar o teu pecado, abandonar a sua transgressão e viver uma nova vida com Cristo. Só que de lá para cá você vai errar outras vezes, em outras áreas, em outros problemas. Você só não vai ficar permanecendo no pecado, porque aí permanecer no pecado não é arrependimento. Então, eu devo me preocupar com essa nuvem de testemunhas, ok? Essa nuvem de testemunhas. As pessoas que estão ao meu redor estão olhando para mim como exemplo. E como eu disse, eu sei que eu serei um exemplo, que algumas vezes eu vou cair, mas eu preciso tentar não cair, eu preciso evitar ao máximo não falhar, eu preciso evitar ao máximo não pecar, eu preciso... Por quê? Porque o meu foco é Cristo. Nós estamos olhando para Jesus. Jesus não teve erro, Jesus foi perfeito, então eu olho para Ele e tento ser como Ele, mesmo sabendo que eu vou errar, mesmo sabendo que eu vou falhar. Ele é o meu exemplo, Ele é a minha referência. Entendeu isso aqui? Então, as pessoas vão olhar para mim e elas vão precisar ver em mim um exemplo. E essa tão grande nuvem de testemunha vai estar ao meu redor. E é nesse aspecto que Hebreus está falando para nós. Se preocupar com essa tão grande nuvem de testemunha. A maneira como fala, a maneira como vive, o comportamento. Porque as pessoas estão olhando para mim. Estão vendo o meu exemplo. Se é bom ou ruim. Então, se você tem essa mentalidade assim, não, porque eu sou assim mesmo, eu faço mesmo o que tem que fazer e os outros que se vire. Não, porque eu sou assim, quem quiser vai ter que ver mesmo eu fazer, porque eu sou dessas. Se você mantém essa mentalidade, você não conhece o Evangelho de Jesus. Você não conhece a palavra de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que você se converteu, você tem que se preocupar com o próximo. Tem coisas que são muito mais profundas ainda. Olha o que Paulo ensina. Paulo diz assim, que se eu comer alguma coisa que vá fazer o meu irmão pecar, é melhor eu deixar de comer para que ele seja salvo, do que eu ficar comendo e perder a salvação dele. Então o evangelho é isso. O evangelho é se preocupar com o próximo. Até no aspecto moral. Se aquilo que eu faço vai fazer alguém pecar, se aquilo que eu faço vai gerar escândalo dentro do parâmetro da palavra, eu evito. Para quê? Para que ela não se perca, para que a pessoa não perca a sua salvação. Entende? Então eu devo me preocupar com o testemunho, a maneira como eu vivo, a forma como eu falo, o meu comportamento. As pessoas olharem para mim e perceberem a diferença na minha atitude. O exemplo é essencial. Por quê? Porque as pessoas estão te observando. Ah, pastor, mas não tem ninguém me observando. Não tem. Se você soubesse como a tua vida ela é exemplo para alguém. Alguém que está olhando para você. Alguém que está percebendo a forma como você vive, a maneira como você fala. Eu não vou nem longe. Você é exemplo para o seu filho. Você é exemplo para sua casa, alguém que está perto de você, que está olhando, está dizendo, caramba, sabe? Segue você. E o seu modelo precisa ser Cristo. Você precisa olhar para Jesus, para que as pessoas não sejam escandalizadas pela forma como você está vivendo. Então há uma necessidade de se preocupar com o próximo, de você andar, mas se preocupar com a tua atitude. Se aquilo que eu vou fazer vai levar o meu irmão ao pecado, eu não vou fazer. Se aquilo que eu vou fazer vai levar meu irmão à queda, eu não vou fazer. Se aquilo que eu vou fazer vai levar meu irmão à tragédia, à desgraça, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu estou mais preocupado com a salvação do meu irmão do que com a satisfação das minhas vontades.
Aí entra um monte de pergunta que o povo faz para mim. Pastor Rodrigo, é pecado fazer isso? Pastor Rodrigo, eu posso fazer isso? A grande pergunta é pecado ou não é pecado? E você sempre deve avaliar, poxa, em que isso vai edificar a minha vida? Em que isso que eu vou fazer vai edificar a minha vida? Segundo, aquilo que eu vou fazer vai me aproximar de Deus ou vai me distanciar dele? Terceiro, eu vou gerar escândalo naquilo que eu vou fazer? Então você respondendo essas 3 perguntas aqui, você já tira mais ou menos as respostas certas que você precisa ter para tomar as atitudes certas na sua vida, sabe? A nuvem de testemunha, ela é grande, as pessoas estão de longe observando o seu comportamento, a maneira como você vive, a forma como você fala, a maneira como você se comporta, tudo na tua vida. Como eu disse, é óbvio que você vai falhar, é óbvio que você vai errar, é óbvio que você vai cair. Só que essa não é a tua meta. A tua meta é permanecer. É por isso que a palavra pecado significa errar o alvo. Ou seja, você tem um alvo. Não conseguindo acertar, você acaba errando. Isso é pecado, né? O pecado é isso. Você tem um alvo, você tem um foco, você tem um sentido. Quando você não consegue acertar, você acaba caindo, você acaba errando, né? Ninguém peca literalmente porque tem a decisão de pecar. Porque o próprio pecado já traz para nós esse sentido de transgressão, esse sentido de errar, esse sentido de falhar. Qual é o seu foco? O meu foco é Cristo. Qual é o meu foco? O meu foco é palavra. Qual é o meu foco? O meu foco é o evangelho, o meu foco é o céu. É isso que eu quero. Só que no meio do caminho eu erro, aí eu peco. No meio do caminho eu falho, aí eu acabo caindo. Só que quando eu olho para Jesus eu vejo que Ele é o meu alvo. Entendeu a diferença? Então assim, as pessoas olham para nós procurando ver as diferenças, procurando ver o exemplo. E às vezes você pode não pensar, só que o teu pecado respinga no outro. Você sabe que tem gente que não desistiu ainda da vida porque você não desistiu? Não abriu mão de certas coisas porque você não abriu? Por quê? Porque quando olhou para você, percebeu o seu exemplo. Que a sua vida prega, as suas atitudes pregam. Não só aquilo que você fala, o seu exemplo prega. E na verdade o seu exemplo prega muito mais do que as suas palavras. Então não posso andar sem não me preocupar com o próximo. Eu vou viver a minha vida sem não. Eu tenho que me preocupar com o outro em todos os sentidos. Tanto físico quanto moral. Ok? Portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande testemunha, deixamos todo embaraço, ou seja, deixa todo embaraço, tudo que possa, né, sujar você. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Ou seja, o pecado não está próximo, o pecado está logo ali. Que corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Aí olha o que Hebreus diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz. Olhando para Jesus. Se você guardar isso aqui já te dá a diretriz que você precisa para os seus caminhos. Por que muita gente desvia da igreja? Por que muita gente se afasta de Deus? Por que acontece um monte de coisa? Por causa disso aqui. Porque o povo deixa de olhar para Jesus. Quando eu deixo de olhar para Cristo, eu me perco. Quando eu deixo de olhar para Jesus, eu desvio. Quando eu deixo de olhar para Jesus, eu afundo. Quando eu deixo de olhar para Jesus, eu caio. Quando eu deixo de olhar para Jesus, eu me frustro. Quando eu deixo de olhar para Jesus, eu me perco. Está vendo a importância de manter o seu olhar no Senhor? Porque é somente olhando para Ele que você vai ter a esperança para permanecer de pé. Você tem que olhar para Jesus, cara. Teus olhos têm que estar nele, você tem que estar firme nele. Se você olhar para o mundo vai te desanimar, as pessoas vão te desanimar. Você vai ter força para caminhar olhando para o mundo? Você vai ter força para ir para a igreja olhando para o mundo? Você vai ter força para viver olhando para o mundo? Claro que não. O mundo só vai te levar para longe de Deus. Colocando
os meus olhos em Jesus. Eu tenho que olhar em Jesus. Eu tenho que olhar para Jesus. Quando eu olho para Ele, eu tenho esperança. Quando eu olho para Ele, eu tenho vida. Quando eu olho para Ele, eu permaneço. Por que eu caio? E muitas das vezes eu não consigo vencer o pecado. Porque eu tiro os olhos de Jesus e começo a olhar para o mundo. Experimenta olhar só para Jesus. Você não vai sair da igreja, você não vai se decepcionar, porque fulano falou comigo, porque fulano não me deu parte do Senhor, porque fulano não foi na minha cara, porque eu me decepcionei com Deltran. Você se decepciona com os homens, com Deus não. Se o teu foco sempre for Jesus, você jamais vai se desviar dos propósitos dele. Experimenta olhar para ele, fixar os teus olhos nele, que ele é o nosso consumador. Ele é aquele que consumou a nossa fé, sabe? O consumador da nossa fé. O autor e consumador da fé. É Cristo. Se você olhar para mim, eu vou ser falho. Eu vou ser pecador. E eu não vou ter exemplo suficiente para dizer eu sou o referencial que você tem que seguir. Eu vou tentar ser exemplo para você. Porque como eu lhe disse, a palavra, ela me estimula todo dia a lutar contra o pecado e tentar ser exemplo. Porém, eu sei que muitas das vezes tentando acertar, eu vou errar. Agora, tem um que nunca errou. Qual o nome dele? Jesus. Coloca os teus olhos em Cristo e você vai permanecer de pé no seu dia a dia. Você recebe essa palavra? Deus falou com você? Então coloca aqui nos comentários, escreve aqui, eu decido olhar para Jesus. Eu decido olhar para Cristo. Eu decido permanecer com Ele. Eu decido colocar os meus olhos no Senhor, né? Eu vou me preocupar com o próximo. Mas o que eu preguei, que eu falei? Eu vou ser exemplo no nome de Jesus. Eu não vou ser vencido pelo pecado. Eu não sei, alguma coisa que essa palavra falou no seu coração, para você colocar nos comentários e consolidar a palavra que já está na sua alma e interagir também com essa rede para a gente estar unido na mesma fé.